Beatriz conseguirá escapar das sabotagens de Bia, vencerá o concurso Garota Propaganda, receberá uma fortuna e usará do dinheiro para fazer Clarice recuperar a memória, com um presente misterioso. Eu vou pagar o Dr. Juliano uma pinóia, Beto. Eu vou usar o dinheiro para comprar algo que fará minha mãe recuperar a memória de uma vez por todas. E aí será aquele crápula quem vai pagar por tudo de errado que já fez na vida. Tudo pode acontecer quando Bia tenta sabotar o concurso Garota Propaganda da Malte 28 mais uma vez. Na primeira tentativa, a mimada sabota o chá das competidoras, querendo que tanto Beatriz quanto Flora passem mal e acabem fora da próxima etapa do concurso. Como a etapa é justamente um teste de voz, Bia troca o chá original por chá de jambu, o qual provoca uma dormência na boca. No entanto, para a infelicidade da jovem, quem acaba tomando o chá adulterado é Ronaldo, que ao passar mal, logo nota que com certeza foi Bia que colocou algo na bebida. Sem perder tempo, o publicitário impede que as competidoras bebam chá, causando a revolta de Bia. Ai, o Ronaldo estragou tudo! Ela esperneia. Com a sabotagem dando errado, tanto Beatriz quanto Flora passam para a próxima fase do concurso. Mas Bia não desiste. Decidida a acabar com as rivais, ela afirma: eu vou desclassificar essas duas, ou eu não me chamo Bia Alencar. Dessa vez, a aspirante a vilã coloca laxante nos bombons servidos no concurso, mas sem que Ronaldo veja. Agora não tem nada que possa dar errado. As duas princesinhas vão virar gatas borralheiras, literalmente. Fala com um sorriso maquiavélico e completa antes de dar uma gargalhada. Vão sujar os vestidos. O problema é que Nelson, que está no estúdio do Alfredo Honório Show para extorquir o ricaço em troca de conceder o desquite para Anitta, ao ver os bombons, logo decide passar a mão em todos. Mas olha que coisa boa, eu tô precisando mesmo adocicar a minha vida. O pilantra devora os chocolates como se não houvesse amanhã. E quando Bia vê, ela se enche de fúria, mas não fala nada, certa de que sobrará para ela se abrir o bico. Ai, mas que idiota! Esse infeliz estragou tudo! Ela bufa sozinha um pouco depois. Nelson tem um piriri e acaba passando o dia todo no banheiro, enquanto Beatriz e Flora, que já terão passado no teste de voz, vão super bem na etapa de fotogenia, com ambas se classificando para a final, para o desespero não só de Bia, mas de Juliano e Maristela. Afinal, ambos os vilões não querem a garota no estrelato, já que isso só fará seu rosto ficar mais e mais estampado nas revistas e, consequentemente, na mente de Clarice. Papi, o que eu faço agora? Eu não quero nenhuma das duas ganhando o concurso. Fala a mimada. Juliano, irado, responde: mas agora uma vai ter que ganhar, e que não seja a Beatriz. Esquece essa implicância com a tal Isabel e vamos tornar ela a vencedora. Você precisa fazer a Beatriz perder. Ela não pode ganhar estrelato após acusar eu e sua avó de todas aquelas atrocidades. No entanto, Beatriz acaba sendo pega no pulo mais uma vez, já que antes mesmo de tentar sua última trapaça, Ronaldo fica na cola dela, dizendo que não vai sair de perto da vilã até o concurso acabar. Eu vou ficar de olho em você, Bia. Não vou deixar você sabotar o concurso, fala o publicitário. Enquanto isso, Beatriz se prepara para a última etapa, que é justamente um teste de interpretação. Ela fica nervosa, já que Isabel é toda despojada e com certeza tem mais chances na fase final. Ai, Glorinha, eu confesso pra você que dessa vez eu não estou confiante. Teste de interpretação. Esse não é o meu forte, fala a mocinha. A amiga cabeleireira, sempre com mais na manga, tem uma ideia genial para salvar a namorada de Beto do fracasso. E se você pedisse algumas dicas para Ruth de Souza? Eu tenho certeza que ela ficaria mais que feliz em ajudar. Beatriz pensa bem e fala: tá aí, é uma ótima ideia, Glorinha. Como eu não pensei nisso antes?
Eu vou agora mesmo falar com ela. Assim, Beatriz procura por Ruth de Souza, que no exato momento afirma que pode ajudar sim ela a interpretar. Pois faremos um intensivo. Vai sair daqui pronta para atuar em uma novela. E após um bom treinamento, Ruth admite. E não é que eu estava certa. Você leva muito jeito para isso, Beatriz. Pode apostar, ainda será uma grande atriz. Isso é, se quiser investir nessa carreira. Beatriz afirma que nunca pensou nisso, mas que depois do treinamento se interessou mais pelo teatro. Com a ajuda de Ruth de Souza e com Ronaldo de olho em Bia, Beatriz consegue se sair bem na final da Garota Propaganda da Malte 28, fazendo o maior sucesso. Juliano, claro, bufa de ódio, assim como Bia e a falsa Isabel. Miserável! Aquela miserável ganhou! Fala Juliano. Clarice, assistindo a final do concurso de casa, fica reparando na Beatriz. Ela já terá parado de tomar os remédios do Dr. Pimenta e estará usando outros medicamentos escondidos. Com isso, ela tem alguns flashes de memória e o rosto de Beatriz vem em sua mente. Entretanto, ela logo fala para si mesma que tem que tirar aquilo da cabeça, certa de que Beatriz está mentindo e não é sua filha. Enquanto isso, Beatriz se reúne com Glorinha e Beto para comemorarem o sucesso do concurso. Eu venci, meu amor. Eu venci! Diz ela, dando um beijo em Beto. Depois, Beatriz se vira para Glorinha, dando um abraço na amiga cabeleireira. Muito obrigada, Glorinha. Eu não sei o que seria de mim sem você. Sua ideia de pedir ajuda para Ruth de Souza foi brilhante. Glorinha fala. Amiga, eu acho que a Ruth ajudou sim, mas você brilharia de qualquer forma. Você é excelente. Nasceu para ser atriz. Beto então diz. Bom, o importante é que agora você vai fazer a campanha, ganhar dinheiro e pagar aquela maldita multa que o infeliz do Juliano te aplicou. Entretanto, Beatriz faz uma cara que deixa os dois confusos. Glorinha pergunta. O que está passando na sua cabeça, hein, amiga? Eu te conheço. Quando faz essa cara... A verdadeira filha de Clarice, sorrindo, responde. Eu vou pagar o Dr. Juliano uma pinóia. Eu vou usar o dinheiro para comprar algo que fará minha mãe recuperar a memória de uma vez por todas. E aí será aquele crápula quem vai me pagar. Pagar por tudo de errado que já fez na vida. Nem Beto nem Glorinha entendem do que a moça está falando. Então Beatriz explica. Antes da minha mãe vir para o Rio, ela fez muitos quadros. Alguns doou, outros vendeu por um valor muito abaixo do que valia. Tudo para conseguir levantar um dinheiro. Quando era lavadeira, ela levava os quadros para os seus patrões também. Beatriz se senta e continua contando, com os olhos brilhando. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas não acho que somente a esposa do falecido Geraldo tinha quadros da minha mãe. Aposto que conseguiremos encontrar mais quadros em outros lugares. Beto, sentado ao lado da namorada, completa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você quer arriscar o dinheiro de pagar o crápula para procurar esses quadros e então comprá-los? Beatriz fala. Essa é a única forma de eu conseguir fazer a minha mãe recuperar a memória. E talvez a última. Sabe-se lá quando eu vou pegar em tanto dinheiro novamente. Se eu faço a Clarice recuperar a memória e ela fica do meu lado, o Juliano perde o processo. E aí será ele quem vai precisar me pagar. Glorinha dá um sorriso e afirma. Adorei. É uma ótima ideia, Beatriz. Mas me diga, quando vamos para Petrópolis? A mocinha fala. É só o tempo de eu fazer a campanha, pegar o dinheiro e nós três partimos para a cidade imperial. De lá vamos para as outras cidades que minha mãe trabalhou. Vamos visitar todas as galerias, todos os amantes de artes. Em algum lugar tem que ter um quadro da minha mãe. E assim acontece. Beatriz faz a campanha, a qual é um verdadeiro sucesso. E sua foto começa a ser estampada novamente nas capas de revista. Ela também passa a aparecer com mais frequência na TV e recebe os 200 mil do contrato. Além disso, Beatriz é escalada para fazer uma novela, ganhando um papel de destaque como a protagonista. Juliano tenta derrubar a filha de Clarice de todas as formas, mas a mocinha só consegue mais auge e sucesso.
Assim, com o dinheiro em mãos e certa de que virá muito mais agora que protagonizará uma novela, Beatriz decide que está na hora de ir para Petrópolis. Ela reúne Beto e Glorinha e anuncia sua decisão. Mesmo que eu não consiga reaver os quadros da minha mãe, pelo menos terei chance de conseguir o dinheiro novamente com a novela e pagar o Juliano. Vai dar tudo certo. Os três então embarcam para Petrópolis, onde encontram Dona Carmen. A senhora começa a listar as casas das famílias que Clarice trabalhava. E eles vão de casa em casa à procura de um quadro que seja da pintora. Entretanto, a cada residência que passam, a esperança de encontrar algo diminui, uma vez que todos os ex-patrões de Clarice, apesar de falarem bem da mulher, afirmam que nem ao menos sabiam que ela era pintora. Os três também visitam diversas galerias e também amantes de artes, mas não encontram uma pintura sequer de Clarice. Em uma das galerias, um homem afirma que até tinha quadros de Clarice, mas que os mesmos foram comprados por um ricaço do Rio de Janeiro. Beatriz fica desanimada e Glorinha fala: com certeza o doutor Juliano deu um jeito de sumir com os quadros. Assim como ele colocou fogo no cartório, roubou o orfanato. Eles pensaram em tudo. Beatriz diz: gastamos um dinheirão atrás desses quadros. Eu não acredito que não encontramos um sequer. Entretanto, nesse momento, Beto tem uma ideia. Ele fala que quando conversou com seu pai sobre o passado de Juliano e Clarice, o vilão havia contado para Raimundo que o que chamou a atenção nele na antiga lavadeira foi justamente o seu talento para as artes. E se o doutor Juliano estiver mantendo os quadros da sua mãe escondidos? Se ele nunca os jogou fora? Beto deduz. Beatriz fica pensativa e Glorinha concorda com Beto, que talvez o homem possa manter tudo escondido. A garota propaganda da Malte 28 então fala: mas se ele realmente guardar tudo, onde estaria? E como faríamos para pegar? Após uma boa conversa, eles pensam bem e acreditam que os quadros podem estar escondidos no escritório de Juliano, onde só o homem entra. Beatriz se lembra de momentos na campanha da perfumaria carioca onde Juliano ficava cismado com aquele escritório. Eu nunca vi ninguém entrar lá sem a presença dele. Solta a mocinha. Glorinha então fala: mas nós podemos conseguir entrar. Lembra quem está na empresa? O Basílio. Eu posso não confiar muito nele, mas duvido muito que ele não aceitará te fazer esse favor. Beatriz, Beto e Glorinha, sem perderem tempo, voltam para o Rio de Janeiro, onde procuram por Basílio. O pilantra, a princípio, se nega a ajudar, mas após insistência de Beatriz, acaba cedendo. Ele consegue roubar a chave de Juliano e, na calada da noite, os quatro adentram no escritório do homem. Após procurar um pouco, Beatriz abre finalmente o armário do traste e, para sua surpresa, lá estão elas, as telas de sua mãe. Mas não só isso. A mocinha também encontra o documento original de Clarice, assim como várias provas de que sempre disse a verdade, de que Clarice é mesmo sua mãe. Beatriz chora de emoção e Basílio pergunta: e agora? O que é que você vai fazer? A moça solta: eu vou pegar tudo isso. Eu vou fazer uma grande surpresa para minha mãe. Basílio é contra pegar os quadros, mas Beatriz afirma que não tem outra chance. Ela, Beto e Glorinha pegam tudo e colocam no carro do filho de Raimundo, levando-os em segurança para o Gente Fina. Beatriz então decide fazer uma grande exposição para sua mãe no clube. Ela coloca todos os quadros na parede e as provas sob a mesa. No dia seguinte, logo de manhã, Lígia, a pedido de Beto, fica encarregada de levar Clarice até o local. A professora de etiqueta segue a amiga sem nem imaginar que a sua vida está prestes a virar de cabeça para baixo. Enquanto isso, Juliano chega na perfumaria para mais um dia de trabalho, sem ter a menor ideia da bomba que está prestes a estourar. Ele abre o armário mais uma vez, como sempre faz antes do trabalho, e solta um grito aterrorizante, certo do que aconteceu. Ele sai correndo atrás de Beatriz, mas é tarde demais para o vilão. Clarice chega no Gente Fina e, ao ver aquela exposição, começa a ter flashes e mais flashes de memória. Beatriz fala: aqui está a sua verdadeira vida, mãe. Nesse momento, Juliano chega.
Ele tenta tirar os quadros da parede, mas Beto o impede. Então ele grita para Clarice não acreditar em Beatriz. Mas a mulher, recobrando a consciência após os flashes de memória, se vira para ele e dá um tapa na cara do bandido. Você me enganou, Juliano! O presente de Beatriz dá certo e Clarice recupera a memória, pedindo perdão para a filha, enquanto Juliano fica destruído e ainda recebe uma promessa de vingança por parte de Clarice, que afirma que o jogará na cadeia. Clarice finalmente abrirá o armário secreto de Juliano e descobrirá que seu passado sempre esteve escondido ali, ao encontrar as telas que pintou e outras memórias roubadas pelo vilão. Então é isso. A Beatriz sempre esteve falando a verdade. Como eu pude ser tão idiota, meu Deus! Soltará Clarice, que logo em seguida passará a ter mais flashes de memória e resolverá se vingar de Juliano. A professora de etiqueta procurará pela filha de sangue e, junto de Beatriz, planejará 3 castigos diabólicos, um para cada vilão. Zélia, Maristela e Juliano terão uma surpresa nada agradável e desejarão nunca terem mexido com Clarice. Tudo pode acontecer após alguns dias que Clarice estiver tomando os novos remédios receitados pelo médico que Teresa recomendou, esquecendo de vez os medicamentos do Dr. Pimenta. A mãe de Beatriz fica cada vez melhor. Entretanto, certa de que se Maristela ou Juliano descobrirem que ela alterou a medicação vão implicar, Clarice resolve não contar nada sobre o novo médico e os remédios, e ainda finge que as dores de cabeça continuam. À medida que o tempo vai passando, Clarice começa a ficar confusa, uma vez que as dores de cabeça somem de vez. Ela, em conversa com Teresa, sua grande amiga, questiona: "Eu não sei o porquê o Juliano e a Maristela sempre insistiram que eu tomasse apenas os remédios do Dr. Pimenta. Nunca deixaram que eu procurasse outro especialista, tentassem outro medicamento. Eu permaneci com essa dor de cabeça durante todos esses anos, e era só eu mudar o remédio." Teresa, muito desconfiada, começa a matar a charada. "Talvez esses remédios serviam apenas para que você não tivesse a sua memória de volta, amiga. Talvez o Dr. Juliano e a Dona Maristela nunca quiseram que você procurasse outro tratamento, pois querem esconder o seu passado de você. Eles não querem que você recupere a memória." Entretanto, Clarice não acredita nisso. Ela afirma que precisa haver outra explicação, uma vez que tem plena convicção do amor de Juliano por ela. "Ele não me faria sofrer por tantos anos com essas dores de cabeça insuportáveis. O Juliano me ama." Teresa, muito esperta, continua: "Mas é por amar mesmo que ele pode estar fazendo isso. Não quer te perder. Talvez ele saiba que se você recuperar a memória, algo a fará acabar com esse casamento." Clarice fica reflexiva. Apesar de confiar em Juliano, ela entende que o pensamento de Teresa pode estar certo. E também fica muito pensativa pelo fato do marido e sogra nunca terem a incentivado a mudar o medicamento que agora sabia que lhe fazia tão mal. Mas alguns dias se passaram e Clarice começa a ter flashes de memória. Neles, a mulher se encontra em Petrópolis. Com isso, a pintora coloca uma dúvida em sua mente. Será que a Beatriz está dizendo a verdade? Será que o Juliano e a Maristela são mesmo esses monstros? Não pode ser possível. Para aumentar as desconfianças ainda mais a respeito dos vilões, Flora, no papel de Isabel, aparece na mansão Alencar alegando ser filha de Juliano e querendo seus direitos, inclusive de morar no local. O vilão e sua mãe ficam malucos, claro, querendo de todas as formas se livrar da sobrinha de Zélia. Mas percebem que estão de mãos atadas e Juliano precisa contar a Clarice que teve uma filha no passado, a qual seria justamente Flora. Ao saber disso e também com Bia não se dando bem com a falsa Isabel, Clarice resolve sair de casa e passa alguns dias na residência de Teresa. E as coisas só pioram para Juliano, uma vez que, tentando atingir Beatriz, ele resolve comprar o orfanato de Dona Carmen e a expulsar do local. E isso cai justamente nos ouvidos de Clarice. Indignada, Clarice conversa novamente com Teresa.
Eu não estou acreditando em tudo isso que está acontecendo, amiga. Tá bom que o Juliano sempre teve algumas atitudes erradas, mas esconder uma filha todos esses anos? Expulsar uma senhora e crianças de um orfanato? Com que tipo de homem eu me casei? Teresa, segurando nas mãos da amiga, fala: é por isso que eu digo e repito, Clarice. Você tem que dar um jeito de recuperar a sua memória. A história de Beatriz pode não ser verdadeira, mas que essa família está escondendo alguma coisa de você... Ah, isso tá. Clarice, dando um suspiro, questiona: e como eu vou descobrir? Como eu vou fazer para recuperar a memória? Teresa se levanta. Ela anda de um lado para o outro, pensativa. Até que tem uma ideia. Você precisa de alguma coisa que foi importante para você no passado. Algum objeto, uma fotografia. Talvez isso faça sua memória despertar. Clarice questiona onde conseguirá tal objeto, já que sempre que toca em assunto do passado com Zélia, a irmã afirma que perderam todas as lembranças. Teresa afirma: mais um motivo para você correr atrás de uma. Não acha estranho não ter nenhuma fotografia com a Zélia antes de seu casamento com Juliano? Nenhuma roupa sua, nenhum pertence especial, nenhum outro parente? Não acha tudo isso muito estranho? Clarice diz que sim e Teresa sugere: se tem alguém que pode ter algo do seu passado, alguma lembrança, mas nunca quis te mostrar, eu acho que esse alguém é o Dr. Juliano, o seu marido. A pintora começa a concordar com Teresa e decide que investigará Juliano a fim de descobrir se ele esconde algo do seu passado. Entretanto, ela percebe que para isso precisa fazer as pazes com o marido e ficar ao seu lado. Nesse meio tempo, Juliano procura por Clarice na casa de Teresa, pedindo que ela e Bia voltem para casa. A professora de etiqueta afirma que até pode voltar. Entretanto, Juliano deve devolver o orfanato de Carmen. E com medo de perder a esposa, o vilão assim faz. De volta à mansão Alencar, Clarice passa a mexer com frequência nas coisas de Juliano em busca de qualquer objeto que seja de seu passado que o vilão possa esconder. Entretanto, ela logo percebe que dentro da mansão não há nada. É então que, após refletir, Clarice tem a ideia de procurar na perfumaria carioca, no escritório do marido. Lá ninguém entra a não ser o Juliano. Se ele esconde alguma coisa, com certeza está lá. Nesse meio tempo, Beatriz consegue vencer o concurso Garota Propaganda, pagando a multa de 200 mil cruzeiros para Juliano e voltando a virar uma pedra no sapato do ricaço. A mocinha, em conversa com Beto, afirma: agora eu não devo mais um vintém para aquele traste. Posso me dedicar novamente a encontrar provas para incriminá-lo e fazer a minha mãe acreditar em mim de vez. Eu vou salvar a Clarice das mãos daquele monstro, diz determinada. Porém, mal sabe Beatriz que não precisará de muito esforço, já que Clarice acabará descobrindo tudo sozinha. Em uma manhã, quando Juliano sai para resolver alguns compromissos fora, a professora de etiqueta consegue adentrar em seu escritório na perfumaria carioca, sem ser vista por ninguém, nem mesmo por Marlene. Mas antes de continuar, eu quero saber: qual dos 3 vilões merece o pior castigo? Zélia, Juliano ou Maristela? Me conta nos comentários que eu vou marcar o seu comentário com um lindo coração. Aproveita e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Agora voltando para o momento que Clarice está prestes a descobrir tudo. Dentro do local, Clarice começa a vasculhar sem parar. Até que no armário de Juliano percebe que há um fundo falso. Mas o que é isso? Ela se pergunta. Clarice abre aquilo e retira de dentro diversos quadros e telas, todos pintados por ela. Nesse momento, uma explosão de lembranças invade a cabeça da mulher. Ela cai no chão com a mão na cabeça, sentindo dor. Lágrimas começam a rolar pelo seu rosto enquanto memórias vão surgindo. Nas memórias, Clarice está pintando os quadros, quando de repente uma menina aparece ao seu lado, a chamando de mãe. Quando Clarice olha, se depara com Beatriz, ainda criança. Então é isso? A Beatriz sempre esteve falando a verdade. Como eu pude ser tão idiota, meu Deus!
Ela solta após se recuperar da crise. Lágrimas correm sem parar no rosto dela, enquanto Clarice vai lembrando aos poucos do seu passado. É então que ela olha para o chão e percorre o escritório com um olhar, tendo mais uma lembrança aterrorizante. Nela, Clarice está atrás da porta e vê quando Juliano empurra e tira a vida de uma vedete, a verdadeira mãe de Bia. Clarice leva a mão à boca, percebendo que lembrou de tudo. Agora ela sabia de toda a verdade. Sabia que esteve casada esse tempo todo com um assassino. Sem perder tempo, Clarice junta todas as telas e quadros e coloca no lugar que estava, saindo do local com as pernas ainda bambeando devido às emoções. Enquanto anda, novas memórias vêm em sua mente. Seu primeiro casamento, o nascimento de Beatriz, o momento em que foi atropelada pelo bondinho. Eu preciso procurar a Beatriz. Eu preciso ver a minha filha. Ela fala sozinha. Clarice corre para a pensão, mas descobre que Beatriz está no Clube Gente Fina, dando aulas de matemática para as crianças. A esposa de Juliano vai para o local e, ao chegar, fica observando de longe Beatriz, com um orgulho estampado em seu rosto. Beatriz termina a aula e, quando se vira, se depara com Clarice. Ela percebe que a mãe está emocionada e, já sozinha com ela, questiona. Clarice, a senhora está bem? Clarice, sem perder tempo, corre para perto de Beatriz, a abraçando com força e pedindo perdão. Me perdoa, Beatriz. Me perdoa. A garota propaganda fica sem entender o que está acontecendo e questiona. É então que Clarice, com um sorriso no rosto e passando a mão no cabelo da filha, revela. Eu lembrei de tudo, Beatriz. Eu lembrei que você é minha filha querida, a minha estrelinha. Nesse momento, quem cai de joelhos é Beatriz, completamente emocionada. Clarice se abaixa à altura da filha e as duas se abraçam como nunca antes. Beto e Glorinha chegam no local para encontrarem Beatriz e veem a cena, se emocionando também, já certos do que aconteceu. Clarice recuperou a memória. Após um momento de emoção, Clarice pergunta: Mas como? Como a memória da senhora voltou assim? Como? A pintora, sem conseguir parar de olhar emocionada para a filha, explica. Ela conta que parou de tomar os remédios do Dr. Pimenta e que depois foi em outro médico que começou a receitar novos medicamentos. Eu já estava começando a ter flashes de memória. Lembrei de Petrópolis, mas acreditava que a minha mente estava me pregando uma peça. Foi até eu encontrar os meus quadros, as minhas pinturas no armário do Juliano. Aí tudo voltou de uma vez. Lembrei da verdade. Mas o mais importante, eu lembrei de você, minha estrelinha. Glorinha, sempre muito esperta, questiona. Mas o que vai fazer agora, dona Clarice? A senhora sabe que o Juliano e a Maristela são perigosos. Se eles descobrirem que você se lembrou de tudo, que sabe que o Juliano é um assassino, eles podem querer te fazer algum mal. Nesse momento, Beatriz abraça a mãe forte, dizendo que agora que se reencontraram, não vai deixar ninguém lhe fazer mal algum. Entretanto, Clarice mostra que já tem um plano em mente. Ela afirma querer se vingar por tudo que passou nas mãos daqueles crápulas que a doparam por anos. Eles vão pagar, e eu sei muito bem como. Beto acredita que o plano é perigoso, mas Beatriz fala. Eu já percebi que com aqueles lá não adianta a sua verdade. Tem que jogar o mesmo jogo. Se a senhora quer se vingar, eu vou te ajudar, minha mãe. Assim, Clarice volta para casa como se nada tivesse acontecido, pronta para fazer os vilões se lascarem bonito. Para começar, ela resolve atingir Juliano. Ela procura os medicamentos do Dr. Pimenta e passa a colocá-los secretamente na refeição de seu marido, com a ajuda da empregada da casa, que sempre esteve do lado de Clarice. O infeliz passa a ter crises de enxaqueca cada vez mais forte, sem saber o motivo. Mas que diabos? Parece que tem um trator passando em cima da minha cabeça. Solta o monstro. Enquanto faz Juliano provar do próprio veneno e finge estar cuidando do marido, Clarice se prepara para atacar outra vítima, Zélia. Ela descobre que a bandida é dona de 20% da perfumaria agora. Mas também se dá conta de que o verdadeiro nome da bandida é Branca e que o documento com o nome Zélia é falso.
Assim, ela usa disso para reverter a passagem das ações, mas não faz elas voltarem para o nome de Maristela, e sim o seu. Clarice também consegue fazer com que Juliano, em meio a uma crise de dor de cabeça, assine um papel lhe dando plenos poderes de sua parte na fábrica, assim como de todo o dinheiro que o vilão vem desviando todos esses anos. Após isso, Clarice também passa a perna em Maristela, tomando o total controle da fábrica e roubando as ações da pilantra. Clarice consegue colocar toda a fortuna dos Alencar em suas mãos, mas em seu nome de solteira. E assim que deixa os vilões zerados, revela que se lembrou de tudo. Agora vocês vão pagar por tudo que fizeram. E sem poder apelar para o dinheiro para subornar juízes, delegados ou seja lá quem for. Pois estão no zero. Solta a nova poderosa. Maristela pergunta como assim? O que você quer dizer com isso, sua maluca? E Clarice revela que já recuperou a memória há semanas e que durante todo esse tempo bancou a inocente para passar uma rasteira neles, tomando posse de toda a fortuna e de toda a fábrica, e também conseguindo anular seu casamento com Juliano e voltando a ser apenas Clarice Dourado. Maristela tenta pular no pescoço de Clarice, mas Beatriz, Glorinha e Beto surgem para impedir. Os vilões são expulsos da própria casa e acabam na Rua da Miséria. E de lá só saem para a cadeia. Bia, no entanto, passa mal ao descobrir a verdade. Mas após se recuperar, resolve ficar ao lado da mãe, desprezando o pai e a avó.